Olá, estamos começando mais um programa Paracatu Rural, cheio de informações para você aqui na TV Minas Brasil. As doenças causadas por nematóides são um grande problema para os produtores de milho. Para ajudar no combate a essas pequenas pragas, o controle químico ainda continua sendo a saída mais eficiente. Conheça mais sobre esse método e alguns produtos específicos para o milho a partir de agora. Mais de 40 espécies de 12 gêneros de nematóides têm sido citadas como parasitas de raízes de milho em todas as áreas do mundo onde o cereal é cultivado. No Brasil, pesquisas demonstram que o controle químico de nematóides na cultura do milho permitiram o aumento da produção de grãos em até 39% nas áreas naturalmente infestadas por Pratylenchus zeia e Helicotylenchus diastera. Há também relatos de aumento de produtividade de 699 quilos por hectare em parcelas experimentais de lavoura de milho devido ao controle com defensivos. Hoje é possível que o produtor ele plante, cultive e colha o milho, apenas utilizando a solução da Syngenta. Nós vamos trabalhar fortemente hoje nesse evento 2 produtos. O primeiro deles é o Avicta Completo, que é um nematicida por excelência, um produto composto aí além do nematicida por inseticida, fungicida, com 5 ingredientes ativos, que vai agir sobre os principais fungos de solo, pelas principais pragas, e o nematicida que vai cuidar dos nematóides, que hoje é um grande problema na nossa região. E o outro produto que nós vamos abordar hoje é o Priori Extra e o Score, que são 2 produtos que vão trabalhar fortemente aí no controle de doenças na cultura do milho. Nós vamos passar todo o nosso posicionamento aqui de controle das principais doenças. A utilização de cultivares resistentes é a medida mais eficiente e econômica de controle dos nematóides que parasitam a cultura do milho. A rotação de culturas com espécie botânica não hospedeira do nematóide presente na área de cultivo do milho também é recomendada. Ademais, a utilização de plantas armadilha como Crotalaria spectabilis, que atrai e aprisiona larvas de nematóides, é especificamente recomendada para o controle de meloidógeno e SPP. Sem dúvida nenhuma, os nematóides causam bastante dano, não só na cultura do milho, como nas demais culturas também. Na cultura do milho, o produtor tem que se atentar principalmente ao Pratylenchus, que é o nematóide aí que suga a seiva da planta, causa um amarelecimento precoce, causa a diminuição das plantas, e a gente tem que trabalhar em 2 frentes aí de controle. A principal delas é o controle cultural, a gente optar por materiais de milho com o fator de reprodução abaixo de 0, que vai conseguir reduzir a população de nematóides no solo. E a outra forma de trabalhar com isso seria o controle químico, o tratamento de sementes. E a Syngenta tem o Avicta Completo para oferecer para o produtor, que vai agir diretamente nesse nematóide, controlando ele 100% e evitando que o produtor tenha maiores perdas com esse problema. Vale ainda lembrar que o controle químico dos nematóides parasitas do milho depende da disponibilidade de produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como da análise econômica da utilização dessa tecnologia, que deve ser realizada por um profissional. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta falaremos sobre como combater de forma eficiente as plantas tigueras. Não saia daí. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671 2848.
Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Produtos Delícias de Minas. O acompanhamento perfeito naqueles momentos em que bate aquela fome. Deliciosos para o seu café da manhã ou lanche, a qualquer hora do dia. A hora de comer fica ainda mais saborosa com produtos Delícias de Minas. Prove esta delícia. Rua Matilde Oliveira, 609, Vila Mariana, 3671-5917. Estamos de volta, agora com a nossa última reportagem sobre as plantas tigueras, que são plantas resistentes ao glifosato e que podem agir como pragas na cultura sucessora. E você vai descobrir agora como fazer um combate eficiente dessas plantas melhoradas pela ciência. O combate às plantas tigueras, que apresentam resistência ao glifosato, deve ser feito da forma correta para evitar transtornos futuros. Além de competirem por sol, água e nutrientes, essas plantas exigem um herbicida diferente do glifosato, o que muitas vezes sai mais caro para o produtor. Outro problema gerado pelas plantas tigueras é o chamado efeito guarda-chuva, ou seja, plantas de porte mais alto tendem a esconder plantas menores quando presentes na mesma lavoura. É o que acontece com as tigueras de soja na lavoura de milho. E devido a essa barreira criada pelo milho, o herbicida destinado ao combate da soja não vai chegar até ela. É o que ocorre na fazenda do Riacho, em Matozinhos, Minas Gerais. Aqui na fazenda também temos problema com planta tiguera, ou seja, milho competindo com milho. Veja que essa planta, por exemplo, é uma planta que está com um porte razoável, poderia estar melhor se essa planta, que chamamos de planta tiguera, não tivesse competindo com ela, com luz, por luz, nutriente e por água, e além também de competir por espaço. Além desses problemas dessa competição, resulta na diminuição da produtividade, dificuldade na colheita mecanizada, há também uma dificuldade no controle de plantas daninhas, pelo chamado efeito guarda-chuva, onde a planta tiguera ela acaba sobressaindo e impedindo assim que o herbicida consiga chegar até as demais plantas daninhas. Para evitar o efeito guarda-chuva, é preciso fazer a aplicação do herbicida no momento correto, quando as plantas das diferentes culturas ainda se encontram no mesmo porte. Assim, o herbicida vai chegar de forma adequada até a planta voluntária ou tiguera e impedir que ela se desenvolva, causando prejuízos à nova cultura. Entretanto, é preciso estar atento quanto aos herbicidas utilizados, já que esses devem ser seletivos e manter registro junto aos órgãos de controle. Quando nós falamos em produtos ativos, nós temos que lembrar o seguinte: todo produto tem que estar registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nenhum produto deve ser usado que não esteja registrado para isso. Mas para as plantas tigueras, nós vamos ter que diferenciar. Por exemplo, nós temos a planta tiguera de milho, nós temos a planta tiguera de soja, nós temos a planta tiguera de algodão, nós temos a planta tiguera de feijão. Então fica muito difícil você assim dar uma receita. Nós não gostamos de dar receita, nós gostamos de entender o problema. Mas para gramíneas, o que nós recomendamos? Isso que o Dr. Fernando falou de produtos alternativos, seriam os produtos que controlam gramíneas. Eu vou falar mais tecnicamente, são produtos que inibem a enzima CCase, tá? São específicos graminicidas, eles matam gramas. Quando você fala em plantas como soja, algodão, são plantas de folhas largas. Então nós teríamos que usar produtos herbicidas que controlem folhas largas, tipo mimetizadores de auxinas ou Protox, algum outro produto que não seja específico graminicida. Mas lembrando, o importante não são os produtos que controlam, são os produtos que controlam e que estejam registrados no Ministério da Agricultura para uso para controlar aquela planta tiguera.
A importância do registro do herbicida vai muito além da determinação legal. É que para ser registrado, o produto deve passar por testes de controle de qualidade e segurança, e só após ser aprovado pode ser comercializado no Brasil. A ausência do registro faz com que o produtor não tenha certeza de que o produto escolhido vai alcançar o resultado esperado. Além disso, também não há como saber se o produto deixará resíduos tóxicos no meio ambiente, gerando danos de difícil reparação. Quando você tem esse registro, significa o quê? Que nós da pesquisa, a empresa, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e o IBAMA analisaram esse produto e viram que ele é passível de ser utilizado na agricultura. Então, se ele não tiver registro, significa o quê? Que provavelmente você não tem um limite máximo de resíduo conhecido, você não sabe os impactos no meio ambiente, você não sabe se ele é eficaz ou não para aquele controle daquela espécie. Então, por isso que ele tem que ter o registro. Estando registrado para aquele problema, deve ser usado. Agora, voltando aí às plantas tigueras, elas ocorrem também em cultivos orgânicos? Sim, como eu falei anteriormente, a planta tiguera não é um problema de grande agricultura ou agricultura de áreas extensas ou de transgênicos. Ela é uma planta que ela é adaptada de sistemas. Então, se você tem sistemas de produção, você planta uma cultura, colhe, planta outra em seguida, colhe, planta outra, o que sobrar de uma para outra, ela é tiguera. Então, independe se é sistema orgânico, se é sistema que usa herbicida ou outro sistema qualquer. O que importa é que ele seja sistema, não cultura isolada. E quais os insetos pragas que se hospedam nas plantas tigueras? Por exemplo, se nós tivermos, que nem o Arlindo mostrou, né, milho em cima de milho. Esse milho tiguera, ele é hospedeiro de todas as pragas e doenças da cultura do milho. Então, não adianta por exemplo, eu posso ter um milho lá que seja tolerante ou resistente a uma determinada doença. Mas o meu milho tiguera, não. Ele pode ser sensível ou não. Então, isso vai proliferando as doenças, vai proliferando esses insetos pragas. Uhum. E qual é exatamente a relação entre a sucessão de culturas e o problema das doenças dos insetos pragas? Exatamente isso, porque se você não quebra o que nós chamamos de ponte, é uma ponte, tá? Você planta uma cultura, e se você ficar um ano, por exemplo, para plantar ela de novo, você tem uma ponte no meio, um intervalo no meio que você não teria hospedeiro. Se essa planta tiguera fica no meio, e você tem a condição da praga ou da doença sair daqui, passar para cá, para depois vir para cá, você não tem uma quebra no ciclo dessas doenças nem dessas culturas. Uma coisa que tem facilitado, que melhora a questão da tiguera, que se nós pensarmos na soja, na planta tiguera de soja, é o vazio sanitário. Então isso, por lei, o produtor tem um período que ele não pode ter soja no campo. Então você quebra essa ponte de doenças e pragas. As plantas tigueras podem ocorrer em sistemas de cultivo sucessivos, mas apesar de sua resistência ao glifosato, o controle é possível através da adoção de boas práticas de manejo. Quanto mais eficiente for a colheita, menor a quantidade de sementes residuais no solo e mais fácil será o controle com outras classes de herbicidas. Vale lembrar que, além de utilizar produtos registrados no Brasil, o produtor também deve recorrer à orientação de um agrônomo para que esse recomende o produto correto e a dose adequada. Somente assim é possível garantir um controle eficiente. Você já ouviu falar sobre os drones? Talvez tenha visto algum deles em algum filme militar, né? Hoje você vai descobrir que o uso desse equipamento vai muito mais do que você imagina. Eles podem ser usados na agricultura e trazer resultados bastante promissores. Confira. Os veículos aéreos não tripulados, ou drones, como ficaram popularmente conhecidos, foram criados para fins militares, sendo empregados em ações de espionagem, patrulhamento e apoio em artilharia. Na última década, no entanto, registrou-se o aumento do uso civil dessa ferramenta. Atualmente, além de servir de instrumento para diversão pessoal, os drones são equipamentos empregados, por exemplo, em coberturas jornalísticas de eventos públicos e até mesmo na agricultura de alta precisão. Devido ao alto custo, a tecnologia ainda não é tão difundida, mas o retorno do investimento está animando produtores que desejam aderir a essa tecnologia. Toda tecnologia é igual
nós já viemos falando, ela tem que ser usada na hora certa e suportada por uma base, pelo básico bem feito. Então a agricultura de precisão começa com a análise de solo georreferenciada, aplicação de insumos a taxa variada, então a gente uniformiza o solo. No segundo momento, nós começamos com a intervenção no manejo de nutrição mais específico, com produtos mais específicos, que no nosso caso é o robusto e o heavy, para dar condição da planta aproveitar no máximo possível tudo aquilo que nós já fizemos atrás. Aí a gente sempre é questionado no campo, e agora? Qual que é a próxima novidade que você vai me trazer? Hoje já tem tecnologia para os próximos 10 anos de evolução da agricultura. Isso já está pronto. Não tem como incorporar tudo imediatamente porque o custo é inviável. Mas nós estamos gradativamente subindo e evoluindo ponto por ponto até chegar lá. E o próximo passo é o uso de drones, vantes e sensoriamento remoto aplicado à agricultura de precisão. O objetivo do uso dos drones na agricultura é dar ao produtor e aos técnicos imagens aéreas que podem ser bastante reveladoras. Através da análise das fotografias, é possível identificar áreas afetadas por doenças e combater o problema a tempo, sem causar prejuízos à produtividade. Qual que é o objetivo do uso do drone? Tirar uma fotinha da lavoura e ver a área total é muito bonito, mas o que se faz com isso? Então, atrás dessa ferramenta existe muito conhecimento e muita aplicação de todo o banco de dados que já foi gerado. Mas o objetivo geral do uso dessa ferramenta é enxergar a planta. Vamos dizer assim, que para trás nós estávamos com o foco muito direcionado para o solo. E agora nós temos que direcionar o foco para a planta. Nem tudo que influencia no ambiente de produção não é fertilidade do solo. Fertilidade do solo é um fator. Então a gente tem uma série de fatores de manejo que influenciam, da parte fitossanitária que influencia muito, e clima, que é o principal fator que influencia a produção. O drone nos dá essa visão mais abrangente do sistema, uma visão mais holística do ambiente de produção. No caso de doenças de solo, como as causadas por nematóides, agir rapidamente pode reduzir perdas na lavoura e ainda evitar novas infestações nas safras futuras, através de um tratamento eficaz e bem direcionado. Isso só é possível graças à precisão das imagens fornecidas pelos drones, que podem voar cerca de 300 metros, limite máximo de altura autorizado para voo não tripulado, com câmeras especiais acopladas. Com esse equipamento, tem-se para uma foto de 6 hectares de área, cada pixel representando uma área equivalente à tela de um smartphone, cerca de 49 centímetros quadrados. As imagens podem ser captadas a qualquer hora do dia e, diminuindo-se a altitude, aumenta-se ainda mais essa resolução. As áreas que estão perfeitas nesses outros fatores, fitossanitariamente está bom, fitotecnicamente está bom, na fotografia aérea ela vai aparecer com a densidade de biomassa forte, que no caso daquela foto lá é a área verdinha que está ali com o padrão de uniformização das plantas perfeito. Mas sempre tem, por exemplo, mancha de nematóide nos campos de produção, de fungo de solo e compactação, que a gente não consegue corrigir com essa agricultura de precisão básica. Então o drone nada mais é do que um raio-x da lavoura, onde nós vamos enxergar pontos que estão puxando a produtividade para trás, que nós não estamos conseguindo resolver ainda nessas etapas mais básicas da agricultura de precisão. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523.
Seja proprietário de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês. Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas. Use como preferir e até alugue-o para quem você quiser. Mirante da Serra Termas Resort, em Caldas Novas. Lazer e rentabilidade dentro do mesmo espaço. Informe-se com nossos corretores em Paracatu, 9811-7671. Todo dia é dia de comprar barato no Supermercado Paracatu. Os menores preços para você e sua família sempre saírem ganhando. Açougue completo, panificadora, frutas e verduras fresquinhas, frios, bebidas, produtos da cesta básica, utilidades domésticas e muito mais. Faça seu cartão Super Compras ou use o seu cartão de crédito. Supermercado Paracatu, aberto de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos até às 13 horas. Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. O Paracatu Rural de hoje fica por aqui. Acesse o nosso portal www.paracaturural.com.br, curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/paracaturural e reveja os nossos programas. Fale conosco através do WhatsApp 38 91810123. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta, novamente neste mesmo horário aqui na TV Minas Brasil. Obrigado, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.